E o presidente Lula sancionou ontem com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024. Um dos trechos vetados tornava obrigatório o empenho de recursos para o pagamento de emendas impositivas em até 30 dias depois da divulgação da proposta. Esse item foi duramente contestado pelo governo durante a tramitação da LDO por retirar do presidente o poder de definir o fluxo de liberação de emendas. A expectativa, no entanto, é que o Congresso não recue do aumento de poder conquistado sobre essas emendas. Será preciso, portanto, que Lula se envolva nas articulações para impedir a derrubada de mais de um veto presidencial. Ô Felipe, o que significa na prática isso? O que significa deixar, ou seja, tornar vinculante, tornar obrigatório um calendário feito pelo Congresso para que o Executivo libere as emendas? Pois é, Sakamoto, essa lei, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei que prepara o orçamento propriamente dito. Então, ela traz regrinhas, balizas, né, para a elaboração do orçamento. Como nós estamos vivenciando tempos bastante confusos, e não é de hoje, a própria votação das diretrizes orçamentárias está acontecendo de uma maneira quase que conjunta, né? Aconteceu no fim do ano passado com o próprio orçamento. Ou seja, era para ter sido aprovada lá no meio do ano passado, e aí sim, tudo isso sido digerido, e a lei orçamentária preparada em cima dessas diretrizes. O que acontece é que tudo ficou para o final do ano. E aí o Congresso, se aproveitando desse contexto e também do fato de que o Executivo e a Fazenda, principalmente, né, o Ministério da Fazenda, tem uma agenda e tinham, né, no final do ano, principalmente, de aprovação de uma série de medidas provisórias, projetos de lei para aumentar a perspectiva de arrecadação tributária, de recuperação de receitas, também começou a barganhar por meio desse tipo de instrumento. E o que significa isso na prática, né? Hoje, os deputados e os senadores, eles podem emendar o orçamento. Você tem as emendas individuais, cada parlamentar tem direito a um montante, tem as emendas de bancada estadual e tem as emendas de comissão. As emendas individuais e de bancada, elas já são impositivas, né? São praticamente obrigatórias, só podem ser cortadas na mesma proporção que o executivo cortar as suas próprias despesas. Elas já têm essa característica. O que o relator fez, ele introduziu uma inovação. Ele pegou aquele terceiro tipo de emenda, as emendas de comissão. O Senado e a Câmara têm as diferentes comissões e os trabalhos são organizados por meio dessas comissões, e também tem o direito de emendar o orçamento. E disse o seguinte: olha, nós vamos ter 0,9% da receita corrente líquida, que é um conceito de receita, para essas emendas aqui, e elas também vão ser mandatórias. E mais do que isso, nós vamos ter um calendário, e o executivo vai ser obrigado a seguir esse calendário, e se não seguir, vai estar descumprindo a lei de diretrizes orçamentárias. É claro que isso é um disparate, porque fere o próprio princípio da Constituição, segundo a qual a prerrogativa da iniciativa do orçamento, da gestão macrofiscal, da gestão orçamentária é do Poder Executivo. O Congresso avançou tanto sobre o orçamento que a minha preocupação é que não é só a obrigação que o governo vai ter, não vai ser só a de manter esse veto e brigar lá no Congresso para que ele seja, né, preservado, mas também de reverter todo esse processo, para que o Executivo retome o poder de gerenciar o orçamento. No governo passado, isso se perdeu muito, porque o diálogo com o Congresso também ficou muito prejudicado. Mas é verdade que essas mudanças, né, com um peso maior para as emendas, o caráter impositivo também para essas emendas, já vem de antes, né, desde 2015, pelo menos.